Não sei se estou ligada, sim. A todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, honrada de moderar este estimado painel. Embora a língua da minha infância tenha sido uma mistura de alemão, francês e espanhol, a minha carreira profissional foi realizada na língua inglesa. Mas por respeito a todos vocês e ao meu país adotivo dos últimos 40 anos, farei o melhor em cumprir as minhas funções de moderadora em português. Peço então desculpas antecipadas pelo meu portanhol. Tenho um painel incrível, talvez grande demais, mas grande em muitos sentidos. Vou apresentar rapidamente o grupo que está aqui. Doutor, todos não precisam ser apresentados, mas mesmo assim vou fazer. Dr. António Pires de Lima licenciou-se em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, concluindo depois um MBA no IES, em Barcelona, no ano 1986. Economista e gestor, exerce desde 2020 o cargo de CEO no Grupo Brisa Autoestradas. É Senior Advisor do Bank of America, é presidente do BCST. Outros cargos profissionais relevantes desempenhados foram de administrador não executivo da Fundação de Serralves, de presidente executivo da Compal, presidente executivo da Unicer Superboc Group e Chief Transformation Officer da Parfois. Professora Assunção Cristas, doutorada em Direito e social responsável pela área de prática de ambiente e clima e pela plataforma de serviços integrados ESG da BDA e professora associada da Nova School of Law. As suas atividades estão repartidas entre o ensino na licenciatura em Direito, nomeadamente na cadeira de Direito e Sustentabilidade, a coordenação do mestrado em Direito da Economia do Mar, a governação do mar, onde ensina Ocean Policies e a direção Nova Ocean. Na BDA, desculpe, estou a fazer em inglês, tem desenvolvido vários trabalhos com forte componente de inovação. Dr. Carlos Costa Pina, licenciado em Direito e mestre em Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutorado em Direito, Ciências Jurídico-Económicas sobre o tema União Bancária Europeia e Estabilidade Financeira. Sócio da SRS Legal desde 2023, com particular experiência nas áreas económico-financeiras, de mercado de capitais, energia e ESG. É presidente da direção do Fórum Oceano, Associação da Economia do Mar, entidade gestora do Cluster do Mar Português. Dr. João Bento é CEO do CTT Correios de Portugal desde maio de 2019. É licenciado em Engenharia Civil e mestre em Engenharia de Estruturas pelo Instituto Superior Técnico. Doutorou-se no Imperial College de Londres e obteve equivalência ao grado de doutor em Engenharia Civil pela Universidade de Lisboa. Fez agregação em sistemas inteligentes no IST-UL e obteve o certificado do International Directors Program no INSEAD, que eu também fiz esse curso no 2016. É vocal da direção do Business Roundtable Portugal, membro permanente do Conselho Consultivo da ICEP e membro do Conselho Geral do IPCG. Dr. Paulo Mota de Macedo é presidente da Comissão Executiva e vice-presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. Tem uma licenciatura em Gestão de Empresas no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. Completou o programa de Alta Direção de Empresas, PADE, da IESE, AESE e IESE e participou em diversas formações executivas, MIT, Harvard, INSEAD, IMD, Wharton, Stanford. É vice-presidenta da direção da EPIS, Associação de Empresários pela Inclusão, é membro do Conselho Consultivo do Instituto Superior Técnico, do Conselho Consultivo Estratégico do Reitor da Universidade Católica Portuguesa, é professor catedrático convidado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. Foi ministro da Saúde e diretor-geral dos Impostos e presidente do Conselho de Administração Fiscal. Last but not least, doutora Vera Ferreira de Lima é sócia responsável pela área de regulatório financeiro no Grupo de Direito Financeiro e Mercado de Capitais do escritório da Linklaters em Lisboa. A sua atividade profissional tem se centrado nas áreas de direito financeiro, com particular destaque na área do direito dos valores mobiliários. A sua experiência inclui igualmente assessoria jurídica a diversos clientes do setor financeiro em temas de regulatorio e compliance, incluindo em temas de ESG. Neste contexto, integra o Grupo Internacional de ESG da Linklaters, tendo assumido a coliderança da equipa nacional dedicada a esta área.
Este painel vai tratar um tema importante que está no centro do G em ESG, o papel e responsabilidade do Conselho de Administração e dos seus membros. Ao longo dos anos, tive o prazer de falar com conselhos e administradores sobre as suas responsabilidades e a que as devem, e posso dizer-vos que é um tema que está a ganhar importância. E agora que faço parte dos conselhos de várias empresas no Reino Unido, como administradora não executiva independente, este tema está a receber ainda mais atenção da minha parte. Entre um administrador e a empresa existe uma relação de confiança e segurança, uma necessidade de agir de boa fé, onde existe um dever de lealdade e fidelidade. Isto, por sua vez, implica outros deveres, como a necessidade de contabilizar os lucros, o dever de confidencialidade, a necessidade de evitar conflitos de interesses e a necessidade de agir com um certo dever de diligência. A não consideração das questões ambientais e sociais pode ser vista como uma falta de cumprimento por parte do administrador com as suas responsabilidades. A forma como proponho abordar o tema é permitir que os representantes dos escritórios de advogados descrevam o panorama jurídico do ESG e dos conselhos de administração e depois pedir aos nossos panelistas corporativos que partilhem as suas perspectivas a partir das trincheiras, from the trenches, como diriam os ingleses, como enfrentam o tema do ESG nas empresas e quais são os desafios que isso representa para eles e os seus conselhos. Então, vou começar com a doutora Vera Ferreira Lima. Vera, poderia dar uma breve descrição das responsabilidades individuais dos administradores ao abrigo da lei portuguesa, dar uma compreensão clara dos deveres fiduciários dos administradores e a quem eles são devidos? Claro que sim. Bom dia a todos e muito obrigada ao painel por me terem aqui convosco. O tema que me calhou falar será, porventura, o mais técnico aqui em termos de responsabilidade dos administradores, porque vou falar precisamente até que ponto e em que medida é que um administrador pode ser responsabilizado no âmbito de matérias de ESG. Já se falou aqui, aliás, João Lé falou no chavão da persecução do lucro. Não é um chavão. Uma sociedade é uma sociedade porque tem como objetivo o lucro. É o que faz dela uma sociedade comercial e não outra entidade qualquer. Mas outros valores se vão enfim, ganhando importância na sociedade, e o que um administrador faz é, na prossecução da atividade e prosseguindo, obviamente, o lucro, tem que considerar também todos os outros interesses que os stakeholders, que foram falados no primeiro painel, consideram como relevantes para a atividade da sociedade e com que tornem a sociedade interessante para se investir, uma sociedade interessante com quem contratar, uma sociedade interessante na qual trabalhar, no caso dos trabalhadores. E para isso os conselhos de administração têm um papel muito importante de reconhecimento do que é das preocupações globais, e neste caso em termos de ambiente e preocupações sociais, o que é que faz sentido para a sua empresa, para a estratégia e para a atividade da sua empresa implementar, tendo sempre em mente o objetivo primordial, que é o do lucro. Para tanto, como dizia a doutora Beatriz, tem que empregar deveres de cuidado, deveres de lealdade, que parecendo e tendo páginas e páginas escritas sobre eles, são deveres bastante, eu diria, amplos, são conceitos bastante amplos que preenchem com a competência, com o conhecimento de cada administrador, com a vivência que faz da sociedade, com as suas conversas, uma vez mais voltando ao primeiro painel, com stakeholders. Por isso, aquilo que é uma boa ou uma má decisão é algo que tem que ser comparado face a regras, no caso de compararmos com lei, ou princípios bem estabelecidos e claros. No mundo ESG tem-se feito esse estabelecimento de princípios, contra os quais as empresas se têm vindo a comparar, a sua atividade, os princípios que cumprem, que não cumprem, que têm vindo a reportar, e têm vindo a aumentar também as regras legais que têm que ser cumpridas no âmbito de ESG. E se nas segundas existe um cumprimento sim ou não, reporta ou não reporta a informação, é ou não
verdadeira e clara, a que é dada à sociedade sobre aquilo que a sociedade faz e sobre a forma como implementa as preocupações e medidas ambientais e sociais. A segunda vertente é uma vertente bastante mais, enfim, aberta à interpretação e que se trata de implementar na sociedade, na sociedade que é gerida, uma mentalidade, uma forma de fazer as coisas. Relativamente ao cumprimento das normas, temos até hoje, essencialmente, deveres de informação e de reporte. E contra estas, os conselhos de administração são avaliados no sentido de se cumprem ou não as regras que estão estabelecidas. E, como sabemos, nós temos no nosso Código das Sociedades Comerciais a capacidade de assacar responsabilidade aos administradores pelo incumprimento de regras legais ou contratuais que causem um dano para os diferentes interessados. Em primeiro lugar, causem um dano à sociedade, mas também pode ser responsabilidade assacada por terceiros, por credores, até por trabalhadores. Mas esta situação, hoje em dia, tendo em vista os deveres de reporte que existem e os deveres de comunicação, até em termos de taxonomia, os deveres, a forma como a sociedade se apresenta e se identifica relativamente às medidas ambientais e sociais, existe um maior nível de responsabilidade, porque começa a haver uma regra bem definida neste domínio do ESG, contra as quais se pode comparar a atuação das sociedades. E ainda mais será, ainda há pouco comentávamos, com a diretiva que existe ainda em proposta da Corporate Sustainability Due Diligence Directive, o nome é enorme, mas que basicamente vem estabelecer deveres de diligência para as sociedades que o obrigam a tomar um número de medidas, já não só de reporte de informação sobre aquilo que foi decidido a critério da própria empresa fazer, mas que passa a ser obrigatório cumprir determinados níveis de conhecimento de fornecedores, de toda a cadeia de valor das empresas, e contra isso não só podem as administrações ser responsabilizadas por cumprimento ou não das regras, mas a proposta atual da diretiva vem até a prever um direito de indemnização, caso, obviamente, seja causado um dano em violação de uma das regras que a Corporate Sustainability Due Diligence Directive vem impor, e aí entramos na direta responsabilização das administrações por violação deste tipo de normas. É curioso que a primeira proposta da diretiva falava da responsabilização dos administradores, da Directors, na versão original, e passou hoje em dia a falar sobre a empresa. Mas nós temos no nosso Código das Sociedades, e é algo que, quando houver uma transposição da diretiva, vai ter que ser pensado, temos a responsabilidade direta dos próprios administradores. Não é uma responsabilidade automática, embora se presuma a culpa no caso de violação de regras, pode ser excluída em determinados casos, nos casos em que o administrador não votou a favor de uma medida, caso tenha sido tomada em conselho, ou se tiver atuado, e aqui é o conceito mais amplo e vasto de que vou falar, se tiver agido de acordo com a Business Judgment Rule, ou seja, se tiver atuado com conhecimento sobre o assunto, sem um interesse próprio e de acordo com critérios de racionalidade empresarial. E que critérios são estes? Como é que se materializam? Enfim, como disse, um conceito bastante amplo, que vai ter que ser preenchido à partida pelos próprios administradores, à luz daquilo que é, voltando ao princípio desta minha curta intervenção, o fim da sociedade, a sua atividade em concreto e as exigências dos seus stakeholders que têm que ser tidas em consideração, porque é no interesse, em primeiro lugar, dos acionistas que o Conselho de Administração atua. E eram estas as ideias que eu queria deixar relativamente à responsabilização do Conselho de Administração. Obviamente, entendo que o papel vai muito além e não pode ser só reduzido a tem que cumprir para não ser responsabilizado. Os Conselhos de Administração têm, obviamente, a obrigação
se for essa a vontade sua e dos seus stakeholders, de criar na empresa os mecanismos, as mentalidades, os meios para se implementar as medidas ambientais e sociais adequadas, bem como as recompensas e, no final do dia, voltando ao reporte, ter a capacidade de demonstrar as medidas que foram tomadas, os efeitos que tiveram e esperamos nós, os efeitos positivos que tiveram na própria sociedade. Sim. Em realidade, os deveres dos conselheiros administradores é muito parecida pelo mundo todo. Não há diferenças muito grandes. Professora Assunção, gostaria muito que agora enquadrasse nessas funções dos administradores e do Conselho o tema do ESG como... Muito obrigada. Antes de mais, queria começar por agradecer o convite para estar aqui e é um gosto estar neste painel. Eu penso que a Vera dizia, e bem, que nós temos estado a trabalhar sobre temas de relato de informação e obrigações de relato. E quando se olha para o ESG, para as várias componentes, a parte ambiental, a parte social, a parte de governance, e obviamente este ESG não é desligado do objetivo das empresas, como bem já referido aqui nesta manhã, que é terem lucro, porque senão eram associações não lucrativas, eram IPSS, eram fundações, enfim, outras figuras jurídicas. Esta está pensada e bem para empresas, para pessoas coletivas que querem gerar lucro e querem acrescentar valor à sociedade através também da criação de lucro. E isso nunca pode ser visto como uma alternativa ao ESG. Eu acho que este é o primeiro ponto. O ESG convive e deve conviver bem com esta dinâmica e, aliás, os estudos mostram-nos que empresas mais comprometidas com um quadro regulatório ESG, com preocupações de sustentabilidade nestas diferentes vertentes, comprovam melhor do ponto de vista também dos seus resultados. E, portanto, não se trata de eu agora vou ter de cumprir alguma coisa e, portanto, vou ser menos competitiva. Se calhar no curto prazo isso acontece, implica mais investimentos, certamente, mas muito provavelmente no médio e longo prazo isso vai implicar mais competitividade e vai implicar manter uma licença social para operar e para continuar a elaborar numa sociedade que é mais exigente nestas matérias. E, portanto, eu acho que este é o primeiro ponto que é importante dizer. Não estamos a falar de uma realidade à parte, estamos a falar de uma realidade às vezes ainda nova. Para as administrações e para os conselhos de administração, é bom que não seja nova. Porquê? Porque, como já referiu a Vera e bem, um dos deveres dos administradores é o dever de cuidado e o dever de lealdade. E para o cumprirem, têm de ter conhecimento. Quando o mundo todo fala de sustentabilidade e quando nós temos um quadro regulatório bastante exigente, e no caso europeu crescente, com sempre mais peças a integrarem-se naquilo que já existe, não conhecer estas matérias provavelmente significará que eu estou a incumprir os meus deveres de cuidado e os meus deveres de lealdade e também um dever de legalidade para com aquilo que são as minhas obrigações e para aquilo que é a própria empresa e não apenas os shareholders, com certeza que sim, mas também os stakeholders. Como é que se materializa este dever? Relatando, é verdade, costuma ser, quando há dois juristas numa sala, há sempre três opiniões. E eu acho que nós, na verdade, não estamos só na fase do relatar, porque se eu relato, eu tomo consciência, eu passei a conhecer uma realidade que não conhecia antes. Eu vou ter de levantar informação que não tinha disponível, a minha, da minha organização, dos meus stakeholders, das entidades com quem eu me relaciono, e de repente, quando eu faço o meu exercício pela materialidade, o João Lé falava há pouco disso mesmo, quando eu identifico o que são os impactos da minha atividade, o que são os riscos a que eu estou sujeita, quais são as oportunidades que eu tenho, eu passo a ter um grau de conhecimento de informação e de um detalhe que não me pode deixar indiferente. Claro que depois eu tenho que incorporar isto na minha estratégia, pensar, aliás, as normas neste momento de relato de informação e os estándares europeus de relato de informação, as SRS, começam logo com esta estratégia, com a definição da estratégia. E a partir desse momento eu tenho de ser consistente com aquilo que eu conheço. Se eu simplesmente disser estou só a relatar, mas isto não me vai implicar grande coisa, eu estou a não ver o filme todo. Não quer dizer que eu tenho obrigações
estritas que só vão nascer de uma CSDDD, da Due Diligence Directive, mas que já agora em Portugal, se calhar até nós conseguimos encontrar noutra legislação. Estou a pensar, por exemplo, na lei do clima, que é pouco referida nestas matérias, mas que traz obrigações relevantes e cria um direito de equilíbrio climático para pessoas individuais e coletivas e que pode ser exercido judicialmente. E, portanto, se formos olhar com atenção, nós conseguimos encontrar outros pontos que quem quiser pode mobilizar, mas a verdade é que nesta fase nós estamos numa fase em que há um ganho de consciência. E se há um ganho de consciência, as pessoas têm que perceber para onde é que querem ir, para onde é que se querem orientar e depois serem consistentes com isso. Aliás, a Marta dizia no primeiro painel, e muito bem, que eu tenho que ser verdadeira e transparente e se eu não vou chegar lá, atenção, eu não sou obrigada a chegar lá, mas se eu defino uma meta, por exemplo, eu sou obrigada a desenvolver os melhores esforços para alcançar essa meta. Se eu não a consigo alcançar por razões que me são alheias, está tudo bem. Se são por razões porque eu não tomei as decisões que deveria ter tomado, porque não implementei os processos que deveria ter implementado, porque não adotei as políticas internas a que estava obrigado para cumprir as metas a que eu me autopropus, então eu de facto estou aqui sim a violar deveres que nascem do Código das Sociedades Comerciais, não precisam de nascer nem da CSRD, nem da CSDDD, eles já estão aí. A maneira como eles vão ser interpretados, claro está, vai também depender da forma como vão ser aplicados. Nós hoje, por exemplo, temos uma decisão no famoso caso da Shell que revoga a decisão da primeira instância. A Shell tem sido condenada na primeira instância, agora fica ilibada em segunda instância porque se diz que as metas de redução de emissões são metas para os países e não havia ainda forma de conseguir imputar àquela empresa em concreto determinada trajetória. Mas isto amanhã muda. Se eu disser que eu tenho, de facto, uma meta e tenho uma estratégia e depois não a cumprir, eu, de facto, já estou a incumprir com os meus deveres. Portanto, este é um tempo de recolha de informação, de reflexão estratégica, de decisões, com algum grau de liberdade, mas com muita responsabilidade associada. E eu acho que é um tempo em que não é possível ignorar o que se passa. É preciso estudar, observar, definir, comprometer ou não, e escolher o grau de compromisso, mas depois é necessário que as empresas e os administradores sejam consistentes com aquilo que escolheram e aquilo que relatam. E, sobretudo, não podem ignorar temas ou matérias que sejam eventualmente mais incómodas, porque essas, se forem agora ignoradas, são aquelas que daqui a uns anos vêm bater à porta dos administradores. É verdade que não há uma responsabilidade direta, é verdade que é preciso a culpa, é verdade que é preciso um nexo de causalidade, e isso tudo decorre das regras gerais da responsabilidade civil, mas também é verdade que se não existir uma narrativa consistente, e até pode, enfim, passar nos pingos da chuva e não haver aqui um tema jurídico, uma responsabilidade estrita, mas eu acho que esta matéria tem um elevado potencial para ser o Me Too do futuro. E, portanto, se calhar daqui a 10 anos alguém vai perguntar, há 10 anos atrás, onde estavas, porque é que não fizeste de maneira diferente? O que é que as empresas e as administrações têm que ter cuidado? É protegerem-se, é serem realistas, definirem bem o que é que querem fazer e construírem todas as ferramentas necessárias para que haja uma consistência na ação, nas escolhas e na ação que depois é desenvolvida. E eu, se calhar, ficava por aqui. Ótimo, ótimo. Não, estamos em um crescendo aqui, há deveres dos administradores com respeito a estes temas. Têm que estar incluídas dentro das decisões que vão tomar. Mas onde está o budget? Sempre dizer budget. Normalmente estava ali num departamento do CSR, escondido ali embaixo, no lugar da empresa. Mas agora é mais importante elevar estes gastos ao Conselho de Administração e integrar dentro da estratégia, porque ali é onde se fazem os capital allocations, de onde vai ser impulsado. Dr. Carlos Costa Pina, a integração do ESG na estratégia. Umas palavras para nós. Bom, muito obrigado. Depois já passamos a nossos colegas corporativos. Antes de irmos ao que realmente interessa, que é verdadeiramente a posição e a experiência das empresas, só, enfim, quer a Vera, quer a Assunção, praticamente já esgotaram o tema do ponto de vista dos deveres dos administradores. Eu não vou falar nem sobre temas de governance, nem sobre temas de reporte, isso está nos outros painéis, portanto eu iria só focar
e fazer 3 comentários a propósito da questão do conteúdo, do objeto, dos deveres dos conselhos de administração, dos administradores, tendo em conta também, naturalmente, a componente estratégica. Só um comentário prévio. Eu recordo-me, há uma década atrás, na sequência da crise financeira, houve uma grande discussão na Europa e também em Portugal sobre se em momentos de crise o ISG não ia ter um volte-face e ia recuar. E nós estamos neste momento a ter essa discussão, novamente, por razões diferentes, face ao novo contexto. Eu estou absolutamente convencido que este é um movimento que não vai parar e não vai ter volta atrás. Podemos ter, eventualmente, um abrandamento da velocidade da implementação ou do nível de exigência, mas acho que é um movimento que, objetivamente, não tem recuo. Portanto, não vale a pena, digamos aqui, grandes lamentos e há claramente aqui um caminho a fazer. Quanto então ao conteúdo, ao objeto dos deveres dos conselhos de administração e dos administradores, eu vejo aqui, se me permitem, uma imagem, 3 triângulos mágicos de deveres dos conselhos de administração. Um primeiro, que coloca o ESG a par das outras dimensões que têm que ser tratadas, e se os conselhos de administração não tratarem delas, não estarão a fazer o seu trabalho, naturalmente, que é o ESG por um lado, mas em segundo lugar, como aliás foi referido no painel anterior, a questão da competitividade, e, em terceiro lugar, a questão da segurança do abastecimento. Isto, aliás, são 3 interesses fundamentais que se colocam não apenas ao nível dos boards, mas até a um nível superior, do ponto de vista dos interesses estratégicos dos países. E, aliás, o relatório Draghi, muito recente, não podia ser mais elucidativo quanto à importância destas 3 dimensões, mas decantando isto para os boards das empresas, são 3 dimensões fundamentais. Aliás, bastaria pensar o que seria, digamos, a atividade das empresas que estão aqui neste painel, ou das que estiveram no painel anterior, se nós tivéssemos uma disrupção ou bloqueios na cadeia de abastecimento. Um segundo triângulo mágico, e agora focando nos temas do ESG, tem que ver com transparência, desempenho e resiliência. Isto é, a transparência, o abrir portas e janelas e dizer e explicar para fora como é que a empresa vai por dentro, é, digamos, já o grau zero da sustentabilidade. As empresas, para além disso, têm que, no presente, olhando para trás, demonstrar que fizeram um caminho e que estão melhor do que estavam antes, mas as empresas têm também, no presente, olhando para a frente, demonstrar que, face a cenários de risco mais radicais ou mais pessimistas, as empresas resistem, estarão cá e continuarão a remunerar os capitais investidos e a distribuir dividendos aos seus acionistas. E, portanto, tratar do ESG é tratar de transparência, mas também tratar de desempenho e tratar de resiliência. O terceiro triângulo mágico, e aqui, enfim, já um pouco mais nas tecnicalidades dos temas de ESG ligados ao reporte, tem que ver com a questão da avaliação e reporte dos impactos, dos riscos e das oportunidades. Portanto, de um ponto de vista estratégico, tudo isto tem que ser avaliado, identificado, medido, explicado e reportado, com toda a carga burocrática que, aliás, no painel anterior toda a gente se queixou em resultado da CSRD e das ESRS, etc. Bom, mas para isso, qualquer um dos escritórios de advogados que aqui estará à disposição, naturalmente, para poder dar a ajuda que for necessária na matéria. Bom, um segundo comentário tem que ver com uma revolução que está neste momento em curso do ponto de vista jurídico na legislação, que é a seguinte, é que os boards, os conselhos de administração já não podem olhar apenas e só para o seu perímetro interno, para a esfera da sociedade ou do grupo. Como já foi referido, passam a ser responsáveis também por toda a sua cadeia de valor e, portanto, têm que garantir que os seus fornecedores e parceiros estratégicos, críticos e mesmo os demais cumprem os mesmos padrões, cumprem os mesmos standards que as empresas e os conselhos de administração impõem dentro de portas. Porque se não fizerem isso, das duas uma, ou não os podem admitir como fornecedores ou têm de os excluir da cadeia de fornecimento por não cumprirem as mesmas regras. Isto é revolucionário, porque isto obriga ao tal dever de cuidado, que já não se aplica apenas àquilo que são as ações
e a vida própria das empresas, mas é olhar para todo o seu ecossistema externo, passando a ser responsável pelas práticas e pelos comportamentos de empresas terceiras. O terceiro comentário, e com isto me calo para enfim, ouvirmos quem verdadeiramente interessa, tem que ver com a questão das PME. E num país como o nosso, em que mais de 99% da cadeia de valor são pequenas e médias empresas, temos ainda, de facto, um problema de alguma assimetria ou de falta de proporcionalidade entre a carga burocrática exigida do ponto de vista de compliance, regulatório, DSG, exigido às grandes empresas e às PME. Naturalmente, a CSRD tem aqui um período de transição diferindo no tempo a aplicação destas exigências às PME, mas é um problema que não está totalmente resolvido. E, portanto, basicamente o que a regulação está a dizer é o seguinte: as grandes empresas estão sujeitas a esta malha regulatória apertada, mas são as grandes empresas que vão fazer com que as PME e as microempresas tenham que cumprir as mesmas regras. Em alguns casos, sobretudo nas micro, não porque a lei o imponha, mas porque eu, enquanto cliente, enquanto contratante de uma pequena empresa que é minha fornecedora, vou passar a exigir que cumpra estas regras. E, portanto, basicamente o que os Estados, não é só o Estado português, os Estados na Europa estão a dizer é, relativamente às pequenas empresas, que sejam as grandes a tratar delas, pondo-lhes disciplina, porque o Estado não tem tempo, não tem recursos para tratar disso. E esta é uma outra revolução que está de facto em curso. Bom, e com isto me calo. Muito obrigado. Ótimo. E agora já passamos ao ponto de vista prático e gostava que o Dr. João Bento pusera em contexto como o ESG se enquadra nas funções dos administradores na CTT, como o Governance Framework mudou para incorporar a sustentabilidade, porque quanto mais regulação há, eu penso, a advogada reformada, que chega à idade, que começa a ser um tick the box e não perde o sentido e passa ao grupo de compliance. Mas na prática, o que estão a fazer na CTT? Muito obrigado, Beatriz. Vamos lá ver, o tema de compliance é de facto cada vez mais exigente e pode conduzir a uma preocupação que seja, enfim, quase estritamente compliance, mas eu gosto de pensar que o tema de sustentabilidade é um tema que tem que ver essencialmente, enfim, a parte mais importante do conceito, com a garantia de que estaremos cá no futuro. Nós fizemos a semana passada, no CDD, 504 anos de atividade contínua, não havia obrigações de reporte, nem havia... aliás, dizia há bocadinho ao Carlos, enquanto estávamos ali ao escutar o painel, a ouvir o painel anterior, que se esta conferência acontecesse há 10 anos atrás, nós não percebíamos o que se dizia aqui, porque CSRD, CSDD, dupla materialidade, gap análise, são coisas, enfim, de agora. Mas, portanto, sendo uma lógica de garantir a sustentabilidade, nós temos, obviamente, preocupações e levamos a sério a ideia de que a nossa estratégia, que tem sido uma estratégia de transformação e crescimento, tem que ser compatível com a garantia de que ainda estaremos cá a seguir. Como é que nós organizamos o governance, para responder à sua pergunta? Eu cheguei a estas funções em 2019, confesso que a unidade de sustentabilidade era uma parte da direção de comunicação e marca, o que é bastante sugestivo da forma como se olhava para estas coisas nesse tempo. E, portanto, tive o privilégio de poder criar logo nessa altura uma direção de sustentabilidade. Aliás, havia há bocadinho no café a minha diretora de sustentabilidade, que agora não encontro, Maria Rebelo, e fomos, no fundo, evoluindo justamente a propósito daquilo que são as preocupações de incorporar preocupações de continuidade e de sustentabilidade na nossa estratégia de crescimento. Nós somos muito poluentes, nós fazemos cerca de 200 milhões de quilómetros por ano e não podemos, crescemos, por exemplo, em Espanha, no nosso negócio de entrega de encomendas, crescemos mais de 100% nos últimos 2 anos e nós não podemos alimentar ou querer desenvolver uma estratégia de crescimento sem ter em conta que os nossos clientes, que são essencialmente os grandes retalhistas, os clientes dos nossos clientes, que pensam ser nossos clientes, mas não são as pessoas a quem nós entregamos encomendas, para além, digamos, do mundo da regulação, quer a regulação do mercado, quer a regulação, digamos, ambiental, nos impõe, nós temos que garantir que a estratégia esteja compatível com o que se passa. E, portanto, nessa medida,
Os temas são, num plano estratégico, definidos, obviamente, pela Comissão Executiva, mas debatidos ao nível do Conselho. Como é que nós estamos organizados? Temos uma direção de sustentabilidade, que hoje é pivô até mesmo nos temas de reporte. Criámos aquilo que chamamos um Steering Committee de Sustentabilidade, em que está a Comissão Executiva. Nós depois temos um modelo um bocado espanholado, temos uma Comissão Executiva alargada, não estatutária, que também está aí. Temos a Diretora de Gestão de Talento, a Diretora de Recursos Humanos, portanto, quem trata de pessoas, e é verdade que temos também o nosso Diretor de Relações com Investidores, por razões óbvias, e a Direção de Comunicação. Temos uma agenda, portanto, este Steering Committee reúne de 2 em 2 meses, exceto nos meses em que há uma reunião do ESG Board Committee. Eu aqui passo para inglês, porque nós temos um board com membros internacionais. O ESG Board Committee é presidido, este Steering Committee que referi é presidido por mim. O ESG Board Committee é presidido pelo Chairman, o que é também significativo. Tem 2 membros não executivos do Conselho, aliás, um deles aqui presente, a Margarida Couto. Eu próprio integro também este comitê do Board, porque sou também membro do Board, e depois reunimos sempre com uma parte importante da equipa de sustentabilidade. O Board reúne 2 vezes por ano, e essa é a razão pela qual nós temos, portanto, reuniões, enfim, quer para tomar decisões, quer para preparar decisões, que em alguns casos são obviamente tomadas pelo Board, de 2 em 2 meses. Este comitê é um comitê não estatutário, mas que está vertido para regulamentos internos da organização. E, portanto, enfim, temos uma rotina que parece-nos simultaneamente intensa e simultaneamente moderada, e temos uma agenda em que, enfim, temas como é que está a matriz de dupla materialidade, como é que está a capa análise, como é que estão os nossos riscos e oportunidades, o que é que andam a fazer os nossos peers. Portanto, quer uma agenda que quer de informação, quer de formação, quer de preparação para a tomada de decisões. Sendo certo que, voltando ao princípio da conversa, o que mais nos interessa é garantir que temos, como aliás tem sido tema presente, quer no painel anterior, quer no que já ouvimos, uma preocupação de garantir que a nossa estratégia, que visa, obviamente, criar valor, e no nosso caso também transformar-nos e crescer, é compatível com o que estamos a fazer. Só para vos dar um exemplo do dilema que temos, nós estamos a crescer muito em Espanha, tínhamos objetivos de redução de carbono, no nosso caso muito associado à eletrificação da frota, que foram confirmados com Science Based Targets, com SBTi, mas não se pode crescer, enfim, 100% numa região e manter os mesmos objetivos. E, portanto, estamos neste momento, por exemplo, a rediscutir com a SBTi o que é que são de novo os nossos objetivos, porque, em termos absolutos, nós estamos a emitir mais do que emitíamos no passado, apesar de estarmos numa rota que é difícil, mas de convergência para os objetivos de redução que fizemos. Portanto, tudo isto tem implicações orçamentais, tem implicações de investimento e, portanto, não pode deixar de ser decidido, essencialmente, em sede de Comissão Executiva e num plano mais estratégico em sede de Conselho. Obrigada. Eu agora sou Head Tutor de um curso no Cambridge Institute of Sustainability Leadership, que se chama Governance for a Sustainable Future, que entrou há um ano, é novo. E sempre digo aos alunos que o governance não é one size fits all. Cada companhia tem que adaptar o seu governance aos seus requerimentos para o IS e AI e o que for. E por isso tenho muito prazer em ter um painel tão diverso de companhias que vêm de diferentes setores. Não sei se o Dr. António Pires de Lima pode share your thoughts on como a Brisa está a levar este tema. Muito bem. É também um gosto enorme estar aqui perante esta audiência, sobretudo com estes colegas de painel tão ilustres e com os quais, em muitos casos, partilhei parcelas importantes da minha vida profissional ou outra. E dizer-vos o seguinte, antes de ir diretamente ao tema da Brisa. Eu fui educado numa geração, nos anos 80, sexta-feira passada, fui ao jantar comemorativo dos 40 anos da minha licenciatura, onde havia uma fé
quase que religiosa, no poder da mão invisível e da autorregulação do mundo empresarial sem grandes necessidades de estes instrumentos de governação, de regulação e de transparência. Durante os anos 80 e 90, esta foi a tónica até educativa que eu recebi nas várias instituições que frequentei. E eu próprio era muito crente nesta visão muito liberal da vida empresarial. A vida ensinou-me nos últimos 20 ou 30 anos que uma sociedade que não tem preocupações de governabilidade, de regulação, de transparência, é capturada, regra geral, por os mais poderosos politicamente, por determinadas empresas, e isso foi bem demonstrado à evidência com todo o tipo de situações e escândalos que vivemos no mundo, também na Europa e em Portugal em concreto, ao longo dos últimos 20 anos, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista empresarial. Muitas das crises pelo que o mundo passou nos últimos 15 anos devem-se a problemas de governabilidade ou de governação, de falta de regulação e também de falta de transparência. Daí que, do meu ponto de vista, e agora falando um bocadinho da minha experiência de gestor, que há várias décadas, de facto, lida em conselhos de administração com diferentes acionistas e diferentes interesses e diferentes stakeholders, acho que uma das missões mais importantes de um gestor é não permitir que o propósito de uma empresa, que não é só criar lucro, do meu ponto de vista, é muito mais do que isso, é fazê-lo, mas tendo um impacto positivo na sociedade e no ambiente, ou pelo menos neutro do ponto de vista ambiente. Um dos trabalhos mais exigentes é não permitir ou mitigar ao máximo as possibilidades de uma empresa ficar refém ou capturada pelos interesses de um acionista em particular, de um grupo de interesses ou até de um gestor. Nós tivemos casos em Portugal, onde, casos emblemáticos, felizmente penso que, não sei se definitivamente ultrapassados, mas ultrapassados em vários setores, onde uma cumplicidade de interesses de gestores, alguns acionistas e até políticos, conduziram a economia portuguesa e o mundo empresarial português à maior desqualificação daquilo que é possível de uma sociedade capitalista. Por outro lado, queria também partilhar convosco uma outra reflexão melancólica. Eu acho que estas preocupações da sustentabilidade, do governance e da transparência são hoje cada vez mais verdade, e estou de acordo com aquilo que os meus colegas aqui disseram antes, no mundo que se pauta e acompanha estas regras. Não estou certo que este seja um caminho inexorável de progresso noutras partes do mundo, quando vemos que cada vez mais partes do mundo com poder económico substancial são governadas por sistemas autoritários. Não estou certo que mesmo em países tradicionalmente democráticos, onde o poder empresarial das novas empresas, nomeadamente das grandes tecnológicas, se parece sobrepor a tudo, estas regras ou estas boas condutas e práticas, no final, venham a imperar. E vamos ter, seguramente, uma boa mostra do que se pode passar nos próximos 4 anos na maior dita democracia do mundo. Daí que isto depois conduz-me a uma outra reflexão, perdoem-me esta introdução, uma outra reflexão melancólica, que é no universo que de facto está mais interessado, ou mais empenhado, ou mais comprometido em fazer este caminho, do meu ponto de vista é claramente o universo empresarial da Europa ocidental. Que tipo de pace, que tipo de caminho, que tipo de regras devemos adotar?
para que, em determinadas matérias, este tipo de compromissos não possa significar uma perda de competitividade relativamente a outros padrões empresariais onde as preocupações são distintas. Nomeadamente em termos de sustentabilidade, eu hoje sou um devoto praticante nas empresas onde tenho responsabilidade da causa ESG e da sustentabilidade ambiental em particular, muitas vezes me interrogo. Aliás, é visível, e não ontem saíram os dados, a COP29 começou, salvo erro, ontem, enquanto que na Europa as empresas europeias, porque é disso que se trata, fizeram um esforço desde 2005 para reduzirem mais de 40% das suas emissões de gases com efeito de estufa. Nos outros países do mundo, a começar pelos 2 maiores blocos económicos do mundo, a par da Europa, o trajeto não tem nada a ver com isto. E, portanto, a Europa e as empresas europeias são as únicas que, se calhar com algum delay, ainda assim, estão a fazer o caminho de compromissos ambientais e de sustentabilidade que assumiram nos acordos de Paris. Para o resto, é uma ficção e, no final, o impacto desse não engagement e compromisso das outras partes do mundo põe em causa, obviamente, a sustentabilidade também da Europa e, em alguns casos, como se vê, por exemplo, nos custos da energia das empresas europeias, a competitividade de muitas empresas europeias ou de economias inteiras, como é o caso da Alemanha. Enfim, feita esta introdução melancólica, vamos então ao tema da brisa. A brisa tem, do meu ponto de vista, levado de uma forma muito séria o tema ESG em todas as suas vertentes, não é só na sustentabilidade ambiental, é também no governance e no tema social. E para isso, enfim, organizou-se do ponto de vista dos seus órgãos sociais, de forma a poder, primeiro, assumir compromissos claros e quantificados relativamente a todas as métricas que têm a ver com o ambiente, com a diversidade, com a equidade, com a inclusão. E depois tem órgãos próprios, do ponto de vista dos quadros dirigentes das direções das empresas que acompanham estas matérias, e tem órgãos ao nível do Conselho de Administração, nomeadamente o Comitê ESG, que aliás vai reunir-se esta semana, com membros independentes, que acompanha com uma visão externa, 2 vezes por ano, também o nível de execução dos compromissos que assumimos, mas mais do que isso, é suposto funcionar, e às vezes funciona, como um elemento de inspiração, de motivação, de trazer novas experiências e outras práticas, nomeadamente por parte dos membros que têm um universo de experiência e de diversidade que acrescenta muito à brisa. E, portanto, fiel a este trajeto, de facto, nós nos últimos 10 anos reduzimos o impacto Scope 1 e Scope 2 de emissões de dióxido de carbono em mais de 50%. E estamos numa linha, penso que bastante consistente, para cumprir os nossos objetivos em 2030 e depois em 2045. O tema é mais difícil quando falamos do universo todo dos transportes. Como sabe, os transportes são responsáveis, em Portugal, por cerca de 27% das emissões de gases com efeito estufa. E é uma das poucas áreas, ou talvez mesmo a única área, que a nível europeu e a nível de Portugal tem tido uma evolução negativa. Ainda está em contraciclo. As emissões de gases com efeito estufa no setor dos transportes, considerando os seus vários modos, não é só o automóvel, são os veículos pesados e, sobretudo, os aviões também, está em contraciclo com tudo o resto que está a acontecer na Europa, nomeadamente na área da energia, das telecomunicações, da agricultura também. E, portanto, esta é uma preocupação muito grande que temos na brisa. É funcionar como um exemplo ao nível daquilo que é possível fazer na área dos transportes, que é uma área crítica, em termos de transição elétrica. E, nesse sentido, acho que temos sido bastante vanguardistas em registro de parcerias com outras empresas, ou num esforço individual,
para permitir que, não só ao nível daquilo que são as nossas responsabilidades diretas, mas também ao nível daquilo que é o ecossistema dos transportes, os nossos clientes, possam, tanto quanto é possível, fazer a escolha por modos de transporte, neste caso automóveis, que sejam totalmente elétricos e possam viajar pelas nossas estradas e autoestradas sem qualquer tipo de ansiedade elétrica. Não sei se é sempre o caso. O João Bento é um bom cliente da Brisa e sei que tem um veículo elétrico, às vezes não tem experiências 100% positivas, mas temos esse compromisso. Por último, queria aqui dar nota também da importância em Portugal e no caso da Brisa, com a agenda, porque isto também está obviamente dentro das práticas de ESG, da diversidade, equidade e inclusão. E, aliás, a semana passada, no escritório da Sociedade de Advogados, liderada por Pedro Rebelo de Sousa, tive a oportunidade de assistir a uma interessante conferência sobre este tema. Nós partimos, há uns anos, de um nível inicial que era insuficiente. Só 8% dos nossos quadros dirigentes eram mulheres e não tínhamos grande presença de mulheres nos órgãos sociais da Brisa. Foi muito importante discutir com os acionistas, todos, os novos que entravam internacionais e também o Grupo Gedmel, que é um acionista ainda relevante da Brisa, a importância deste tema e apurar verdadeiramente a convicção que as pessoas têm relativamente à importância de termos, na gestão de topo e nos órgãos sociais, diversidade e equidade. Porque se verdadeiramente os acionistas e os gestores da empresa sentem que isto é apenas uma moda ou uma necessidade de corresponder a um discurso politicamente correto, a minha experiência diz-me que não é possível, não se conseguem cumprir objetivos dentro da empresa, então é melhor não assumirmos nenhum tipo de compromisso. Não nos expormos a assumirmos compromissos quando não temos a convicção de que eles são realmente importantes. Felizmente, essa discussão que foi gerada quando construímos o primeiro plano estratégico novo da Brisa em 2020 foi muito produtiva e gerou a assunção de compromissos extraordinariamente ambiciosos. Eu sou, hoje em dia, também não era há 20 anos, a Assunção ajudou-me a ser um bocadinho quando teve uma vida política muito rica. Eu sou um believer muito forte na assunção de compromissos e até, em muitos casos, a assunção de compromissos estabelecidos por cotas. Portanto, aquilo que fizemos na Brisa, não estando nós, não somos uma empresa cotada, não estávamos obrigados a seguir nenhum tipo de cota, foi a assumir compromissos públicos de crescimento da diversidade nos órgãos sociais da empresa, nos quadros dirigentes e depois a torná-los públicos. Porque verdadeiramente é aí que o compromisso se assume. Se eu disser que tenho um objetivo, por exemplo, de passar de 10% de mulheres para 33% em 5 anos, mas ele só for conhecido do núcleo de administradoras da empresa, qual é o accountability, qual é a transparência, quando as decisões ainda por cima são todas tomadas por esse núcleo, em termos de incluir mulheres ou promover mulheres. Portanto, foi fundamental assumir esse objetivo perante todos os trabalhadores e trabalhadoras da empresa e mesmo não sendo uma empresa cotada, nos nossos relatórios de gestão e nos discursos públicos que fazemos da empresa. E isso foi um drive importantíssimo para que todas as decisões, a partir daí, tivessem em linha de conta esse compromisso. E, enfim, é com muito orgulho que eu vos tenho que confessar que os compromissos que assumimos em termos de diversidade para 2025 foram atingidos em 2023 e aqueles que tínhamos antevisto para 2028 provavelmente vão ser atingidos no princípio de 2025. Parabéns. Obrigada. E agora passamos ao mundo financeiro, que é o mais regulado, acho, nesta área, na Europa, não sei, em Portugal, talvez também. Só para comentar, eu sou chair do Global Future Council do Fórum Econômico Mundial.
que chama On Responsible Investing, e nos últimos 2 anos passamos o tempo todo a criar uma definição de que é Responsible Investing, e foi super difícil. Mas, Dr. Paulo Macedo, se podia compartilhar conosco as suas visões para o mundo financeiro da banca nestas áreas? Obrigada. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Também é um gosto estar aqui neste painel com pessoas que conheço e admiro. E de facto, eu gostava de falar de um conjunto de pontos sobre o ESG e a influência na Caixa. O primeiro, já aqui foi mencionado, é a sua influência na estrutura. Portanto, nós também temos um Comitê de Sustentabilidade, mas é um Comitê de Sustentabilidade que tem uma característica distinta, que é, temos uma corporativização da função de sustentabilidade, porque temos bancos em Moçambique, temos bancos em Angola, temos bancos em Macau, etc., etc., e, portanto, quero dizer, para além de ser um comitê interno, onde estão as pessoas do negócio e onde estão as pessoas do risco e da sustentabilidade, entre outras. Tentamos não ter reuniões de 20 pessoas, mas não é fácil, mas tentamos que, para nós, a sustentabilidade é essencialmente, enfim, para além da questão da vida da Caixa a longo prazo, é uma questão de negócio, mas também é uma questão bastante de risco e também de regulação, como falou. Aliás, nós temos áreas concretas, primeiro no risco, que está ligada a toda a parte da avaliação dos riscos físicos, portanto a Caixa Geral de Depósitos tem os riscos físicos mapeados por todo o país e com alguma granularidade, não só em termos de conselho, mas depois sabemos que, basta ver o caso de Lisboa, que os próprios riscos físicos são totalmente distintos dentro das freguesias de Lisboa, portanto é preciso um trabalho exaustivo. Depois também os próprios riscos físicos das carteiras dos clientes, não é? Eu de vez em quando projeto uma coisa, costumo projetar um slide acho que é da Time, que é uma casa à beira-mar, só que, entretanto, houve erosão, não é? Portanto, é uma vivenda magnífica, mas que já não tem metade da terra por baixo, não é? E, portanto, há para as carteiras dos bancos um próprio impacto de riscos físicos relativamente aos seus clientes. Esta é a parte, digamos, mais visível e mais imediata. Depois temos, obviamente, também toda uma parte no marketing, ou seja, independentemente da sustentabilidade ser claramente uma oportunidade, que esta oportunidade vem de nós, temos um papel de obrigação e de querer de financiar toda a transição ecológica, e há aqui energética, há aqui pessoas que sabem bastante disto. Estamos a falar de que substituir uma capacidade produtiva de milhares de milhões. E não é daqui a 20 anos. Portanto, vão ser precisos milhares de milhões para financiar em Portugal a transição energética das principais entidades que operam, já para não falar daquilo tudo que tem impacto, mas que são, no fundo, também toda a parte das frotas elétricas, toda a parte dos isolamentos das casas, etc., etc., que são coisas muito pequeninas, mas todas juntas representam, não é? E depois temos esta parte grande das grandes indústrias que é necessário financiar. E, portanto, temos uma parte comercial, de marketing, que está focada nisto. Isto em termos de estrutura. Depois temos também esta responsabilidade ao nível do Conselho, portanto, neste momento temos quem é responsável por esta parte é o Chief Risk Officer, mas portanto tem uma parte grande do envolvimento do negócio, e depois temos aqui estas áreas que já vos referi, entre outras. Temos, por exemplo, uma área separada do risco, mas nas áreas de controle, de rating, que a única coisa que, portanto, até há 2 anos ou 3, o que fazia era dar ratings financeiros às empresas, como qualquer banco, hoje dá um rating também em termos de sustentabilidade. E dá um rating de sustentabilidade dentro das limitações que temos. Ou seja, com o tal reporte que até hoje há, que é muitíssimo escasso. Outra coisa será estes mesmos tipos de rating para o ano,
não é? Quando em 26 já tivemos os dados relativamente a 25 e quando em 27 já tivemos ainda uns dados mais alargados e eu espero que depois também não se alargue muito mais, porque não se deve sobrecarregar as microempresas com esta carga. Agora, as grandes empresas, empresas que faturam 40, 50 milhões, parece-me que, e portanto, grandes empresas para Portugal, não é? Parece-me que ganharemos em que haja esse reporte. Portanto, digamos, em termos de estrutura e de funcionamento, temos esta questão. Em termos de estratégia, aqui a nossa responsabilidade, para além de todas as ameaças que são feitas aqui aos administradores, que a lei prevê, depois nós somos brindados também com as do BCE, não é? Portanto, basicamente os bancos recebem cartas a dizer que são multados se não cumprirem com uma série de regras e, por outro lado, os bancos têm stress tests. Portanto, quer dizer, é bastante diferente o enforcement nesta área, se bem que esta parte da responsabilidade é transversal a todos os assuntos, não é? Portanto, o que implica, e que penso que foi aqui frisado, é que esta é uma responsabilidade concreta que nós tendemos aqui há 10 anos, como dizia António Pires Lima, às vezes era um bocadinho difusa, não é? Quer dizer, é uma coisa. Hoje em dia é algo que, no caso dos bancos, é inexorável, mas que nas diferentes empresas é uma coisa que é tomada a sério e com metas. Em termos o terceiro ponto que eu queria falar, de estratégia de ações. Portanto, nós, de facto, tentamos introduzir estes critérios ESG no financiamento que damos, e, portanto, já falei do tal rating, que tem essencialmente um papel pedagógico, que tem um papel ainda, digamos, muito incipiente, porque falta esta tal dado, mas temos 300 mil empresas que têm um rating ESG. Depois, também, na parte de investimentos, eu diria que, para não estar a falhar, mais de 95% dos nossos fundos de investimento cumprem com todos os critérios ESG. E, portanto, quero dizer, houve um trabalho de disponibilizar. Na carteira de crédito, há que fazer aqui um acompanhamento, porque não se trata da banca não financiar as indústrias castanhas, pelo contrário, precisam de financiamento. Agora, tem que haver metas. E depois as metas, obviamente não é a banca que lhe impõe metas, mas tem que acompanhar as tais metas. Estas metas são importantes porque algumas empresas que produzem mais CO2, se nós vamos ter objetivos de neutralidade, se elas não forem cada vez mais eficientes, e portanto a banca tem que apoiar essa eficiência, o que acontece é se não podem emitir mais, ou compram licenças ou param a produção. Para o seu crescimento, não é? Porque só podem ir até àquele teto de emissões. E, portanto, quer dizer, da parte da banca, toda a sua carteira está a ser analisada, quer internamente, quer pelo supervisor, no sentido de que tipo de carteira é esta e não é se a carteira tem indústrias muito poluentes ou não, mas é qual é a transição que vai ter e que metas. E aqui as metas são partilhadas, não somos nós que vamos dizer a uma cimenteira o que é que ela vai conseguir. Agora somos nós que temos que acompanhar se consegue atingir esses targets. Depois, de antes falava-se muito da inclusão em termos físicos e do apoio às pessoas, enfim, é uma conversa recorrente em Portugal. Nós temos menos de 4% de pessoas que fazem, menos de 4% das transações são físicas, não é? Cerca de 96%, mas tinha outro banco que não a Caixa, apresentou que fazia 0,4% de touch points, portanto físicos, e portanto quer dizer, não estou a dizer que não continuará a ter importância a parte física, mas uma grande responsabilidade da banca, em termos de responsabilidade social, é a inclusão digital. Quer dizer, não é desprezar a outra, mas é dizer que estamos noutro estadio. E, portanto, há aqui também essa parte. Depois, a questão dos próprios modelos de governação eficiente. Eu aqui... A banca, de facto, foi também pela grande asneira que fez, não é? E que o António referiu subtilmente. Também é quem tem mais, hoje em dia, regulação mais pesada
e que eu acho que, inclusive, é que devia ser adotada, e, portanto, aqui, já que estamos aqui no Instituto Português de Corporate Governance, deixava esse desafio. Há coisas na banca que são bem feitas. Por exemplo, o fit and proper é uma coisa bem feita, que devia existir para as empresas cotadas, devia existir para as empresas públicas, ponto final. Depois podia ser um bocadinho menos burocrata, quer dizer, podia ser, sobretudo isso. Mas quer dizer, o princípio é bom. Por exemplo, a obrigatoriedade de um plano de sucessão. O princípio é bom. E muitas empresas fazem-no informalmente. E até, como nós sabemos, os grupos familiares grandes fazem-no todos. Mas, portanto, há aqui uma questão de governação eficiente que é extremamente importante. Por exemplo, a avaliação dos administradores, onde é que alguma vez os administradores, portanto, na crise financeira, eram objeto de avaliação anual. É que nem diretores gerais, não é? Pelo menos estou a falar do caso que conheço. Nestas últimas funções em que estou. Portanto, esta questão da avaliação, às vezes há um bocadinho de extremos, não é? Hoje em dia sou avaliado para ir por umas 5 entidades, portanto, um dá-me 3,4, o outro dá-me 4,8, o outro dá-me não sei o quê. Portanto, quero dizer, voltámos a estas coisas, mas é melhor haver esta avaliação e esta sinalização do que haver surpresas ou do que haver uma não conformidade. E depois aqui também o próprio exigir aos executivos e aos não executivos e toda a novidade que foi ter comissões. Qualquer empresa devia ter a partir de uma certa dimensão, devia ter uma comissão de riscos. Devia ser uma coisa normal. Depois é discutível se devia ter uma auditoria ou não, porque há um conselho fiscal, eu isso não me meto, tem a ver com as dimensões, mas quer dizer, há um conjunto de boas práticas que devia ser adotado, da mesma maneira que, por exemplo, na banca está muito instituída a primeira linha de defesa, que são os comerciais, isto aplica-se a qualquer empresa. Qualquer empresa venda carros elétricos ou máquinas de lavar, etc., tem que saber quem é o seu cliente. Coisas como Know Your Customer é obrigatório para toda a gente. E depois, também como o João estava a dizer, depois de ter uma área de compliance e de auditoria, a partir de uma certa dimensão, portanto, a segunda linha de defesa, o compliance, e depois a terceira linha de defesa, a auditoria, parece-me coisas que são e que nós aplicamos ao compliance, nós aplicamos à sustentabilidade e em termos de financiamento. E, por último, nesta questão do funcionamento, o próprio papel dos executivos e dos não executivos. Quer dizer, nós exigimos, e bem, quem é executivo está dedicado a 100%, mas quer dizer, também não há a visão que os não executivos vão lá para ver como é que estão as coisas ou para fazer perguntas. Quer dizer, têm que dar insights, designadamente porque, regra geral, são pessoas que não são apenas especialistas das áreas. A riqueza dos não executivos está em muita diversidade também, não é? Pessoas que venham de outras áreas e, portanto, têm que trazer insights, têm que trazer sugestões, têm que trazer... E, portanto, há aqui também, especialmente na sustentabilidade, há todo este papel, não é? Da riqueza que vem também de fora, que não apenas a que é imposta pelo BCE. Depois, relativamente à questão da rentabilidade. A questão da rentabilidade relativamente ao ESG, eu acredito muito no ponto que o António Pires Lima falou, que é, nós vemos não só governos a caírem por questões de governance, designadamente quer o inglês, quer mais recentemente outros casos mais perto de nós, mas também empresas, não é? Ou seja, empresas que, aliás, não só bancos, mas outras que, por exemplo, desapareceram por questões de governance. Não foi, aliás, os governos também, não foi propriamente caíram, não foi propriamente por questões económicas, ou o caso da Inglaterra, pelo Brexit, ou por qualquer coisa, caíram por problemas concretos de comportamento e que a sociedade não esteve para perdoar. E, portanto, há esta questão também. Depois, a questão de toda a parte de estratégia, incluir isto, como eu dizia, na parte de produtos, na parte interna, que apesar de tudo, para um banco, a parte interna é mínima, não é? Porque o que se está a olhar e a exigir aos bancos é como é que está a cuidar da sua carteira. De qualquer maneira, a Caixa também vai dando os seus passos, não é? Quer dizer, quando nós deixamos o edifício da Avenida João 21, que tem 90 mil metros quadrados, para um de 30 mil, vamos passar a ser responsáveis por menos umas várias toneladas de CO2. E, portanto, cada um de nós
pode fazer alguma coisa e tem que fazer alguma coisa, porque, como se referia há bocado, se nós formos só pela nossa contribuição, Portugal não conta para este jogo. E o Brasil conta 4%. Portanto, só fica a China, os Estados Unidos, a Índia e mais a outra. Portanto, agora cada um tem é que fazer o seu papel e não pode abdicar de fazer o seu papel. Portanto, dizer que estas questões, quer seja na parte do que cada vez está mais perto de nós por aquilo que nós vemos dos riscos físicos, e o que isso afeta, por exemplo, as seguradoras, como o caso de Valência, o que afeta a vida das pessoas em primeiro lugar, que é o mais grave, o que afeta a banca e a sociedade como um todo. Depois, a parte toda de responsabilidade social, que de facto há aqui uma evolução muito positiva, e quando houver o reporte, ao permitir a comparação, eu acho que se vai dar aqui um salto, não é? Porque passa a haver algum tipo de benchmark, algum tipo de valores base. E depois, de facto, a questão da governance, a questão desde a diversidade, eu também devo dizer que eu acredito nas cotas enquanto não houver uma base suficiente. Portanto, quando houver a base suficiente, deve-se acabar com as cotas. Agora, o que é certo é que não há uma base suficiente, por exemplo, de diretoras, para ter uma equidade nas administradoras. E, portanto, quer dizer, porque as senhoras administradoras têm uma boa performance, já não vou dizer melhor, que também estaria certo, mas em média que os homens. Mas quer dizer, é preciso que esta base seja constituída. E, portanto, tem que se fazer mais alguma coisa do que, por exemplo, eu hoje penso que a Caixa recruta mais senhoras que homens, e muitas empresas é assim. Agora, não é isso que nos vai levar a uma equidade num prazo curto. Por exemplo, nós já temos mais gestão intermédia, já temos, portanto, gerentes e coordenadores, já temos mais senhoras que senhores, e diretores, há uma diferença, mas precisamos ainda de dar uns passos. Mas eu acho que estes assuntos são certos, não é? E fiquei muito satisfeito também com esta conferência, porque, de facto, achei muito importante ter sido dado o Prémio Nobel este ano, precisamente a quem estudou a governance, a quem escreveu sobre a governance, e a quem ainda por cima gostei do que foi escrito. Portanto, acho que é um bom assunto, e eu costumo dizer que tenho muito mais audiência que quando falo de taxas de juros do que de governance, mas aqui não é o caso, portanto estou muito satisfeito. Obrigado. Obrigada. Então, nós não ocupamos mais do nosso tempo, só que começamos um pouco mais tarde, mas um pouquinho. Eu só queria agradecer de todo o coração este painel de Superman, Superperson, Superwoman. Foi ótimo, aprendi muito, e obrigada por ter compartido conosco todas as suas ideias e mesmo musings de antigamente. Então, bom round of applause.